E a bênção, nós precisamos é da bênção. E quando fala em bênção, me vem à mente Gênesis, capítulo 26. Tem muitos textos, mas esse é muito forte, que fala de uma pessoa chamada Isaac. Olha que interessante. Gênesis 26, a partir do 12. E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Olha que lindo, porque o Senhor o abençoava. Ele preparou a terra, ele plantou a semente e Deus o abençoou. É muito interessante esta palavra, porque a Bíblia diz que Isaac ele vai para Gerar por causa da fome. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Assim habitou Isaac em Gerar. Por que que isso aconteceu? Porque Isaac, ele obedeceu. Ele obedeceu. Ele foi até esse lugar. E ali Deus o prosperou. Deus o abençoou de uma forma tremenda, de uma forma abundante. Não vou entrar em toda a história, mas o foco aqui é que ele obedece, Isaac semeia, Deus o abençoa e Isaac prosperou naquele lugar. A prosperidade dele foi tão grande que, diz a Bíblia aqui no verso 14, que os filisteus o invejavam, Então é isso aí, Então a inveja, ela infelizmente, ela existe, Em todos os ambientes sempre vai ter esse problema aí. Mas isso não é motivo de você parar. Você não pode parar, você tem que prosseguir, você tem que caminhar. Eu tenho ensinado muito, há muitos anos, e principalmente agora esses últimos dias, Deus tem me dado palavras proféticas, tá um mover assim sobrenatural, sabe? E é o tempo, Deus sempre agiu, continua agindo, vai continuar agindo, Mas a gente sabe que são novos tempos. E Deus assim, vamos usar um termo assim, como se Deus está com pressa, sabe? De vez em quando a gente fala isso e escuta outras pessoas falarem também que Deus está com pressa. Então, quando ele está com pressa, vamos assim dizer, que ele acelera alguns processos, ele acelera algumas coisas. Então, eu creio que para muitas pessoas hoje vai ter esse aceleramento da parte de Deus. Sabe aquele pedido que você fez há 10 anos atrás, 5 anos atrás, 3 anos atrás? Poderia ser um projeto, um trabalho, um negócio, às vezes na tua vida, no teu ministério, alguma coisa assim. E você vai começar a perceber que está acontecendo. Por quê? Porque provavelmente tem várias possibilidades. Uma delas é que é o momento certo de Deus, ou seja, é o kairós de Deus, é o tempo correto, é o tempo certo, é o tempo de Deus, ok? Que ele quer se manifestar com aquilo na sua vida ou na vida de várias pessoas. E também significa também que você está preparado para esse momento. Às vezes, a gente quer uma coisa e Deus sabe que a gente ainda não está preparado para aquilo, Porque às vezes até para crítica você tem que estar preparado. Tem pessoas que ela não tem estrutura, às vezes até emocional, para uma crítica. Ela recebe uma crítica ali e desmonta ela, Então, aí ela não consegue ir outro nível, porque o nível que você vai subindo de espírito de fé, a tua caminhada com Deus, então o inimigo pode tentar, algum tipo de ataque. E então tem pessoas que o crescimento é mais lento, justamente que Deus está preparando essa pessoa para novos desafios. Lembrando sempre que Jesus ele prometeu para aquele que obedece a ele, para aquele que está fazendo a sua parte, conforme ele nos dá essa designação, ele diz que vai estar com a gente. Ele diz, eis que estou convosco todos os dias. Ele está todos os dias com quem?
com aquele que está obedecendo o ID, aquele que está obedecendo e cumprindo a sua missão. Deus deu para cada um de nós uma missão, uma tarefa, um desígnio, entendeu? Ontem eu estava conversando com um amigo e que também é pastor, então a gente estava falando justamente, né, sobre estar no centro da vontade de Deus. Ele me disse, olha, eu sempre oro para estar sempre no centro da vontade de Deus, né? Aí eu disse a ele assim, falei, eu creio sim, e é importante isso. Aí eu disse para ele, mas eu creio que a nossa vida ela é feita de ciclos. E eu quero que em cada ciclo eu esteja no propósito de Deus, no centro da vontade de Deus. Ele falou, é isso mesmo, né? Porque às vezes se eu retroagir a minha vida, por exemplo, há 20 anos atrás, eu tenho certeza que eu já estava no propósito de Deus. Mas era uma realidade. Hoje eu continuo no centro da vontade de Deus, mas é outra pegada, é outro nível. Por quê? Porque faz parte do crescimento da gente. Assim é no seu trabalho, nos seus negócios. Você começa um negócio ali bem humilde, mas com trabalho, com honestidade, e vai sendo perseverante, vai orando, vai trabalhando, vai fazendo. Daqui a pouco você começa a crescer, desenvolver. Aí você lembra, nossa, lembra quando a gente começou há 10 anos atrás? Então você mesmo já vê ali, você tem uma história para contar, você tem ali muita coisa boa para lembrar, coisas boas, né? Coisas boas devem ser lembradas, né? Entendeu? Para te projetar para outras maiores ainda. Porque quando a pessoa ela fica estagnada, ou seja, parada, quando a pessoa acha assim, eu já aprendi tudo, eu já fiz tudo que tinha que fazer, etc e tal, eu creio que não é muito bom a pessoa ter essa filosofia de vida. Pelo menos esse é um pensamento meu particular. Talvez o teu pensamento seja diferente. Por quê? Porque a vida, nós temos que ter novos projetos, novos desafios. Isso que nos move, né? Quando você fala, eu não tenho mais nada para fazer, então, não tem mais nada, será? Todo mundo tem. Enquanto a vida tem alguma coisa para você fazer. Entendeu? Então, não coloque limite para você. Não tem mais nada para fazer. A minha idade já não ajuda. Tira esses discursos. Porque a pessoa vai tendo mais quilometragem na vida, vamos usar esse termo, né? Nós não somos carro, né? Mas no sentido, né? A idade, né? Vai aumentando aí. A gente tem que ver com outra ótica. Você não está velho, você está mais experiente, você está mais sábio. Você tem que mudar até mesmo a maneira de você pensar e falar, porque a maneira que você pensa é a maneira que você fala, entendeu? Muitas vezes você fala o que você pensa, entendeu? Então muda o vocabulário, né? Então não fique aí, vou usar termos assim que a gente escuta na boca do povo. Sou velho demais, não sei o que mais. Abraão era velho, né? E no fim, né, engravidou a mulher dele, a Sara, né? Está na Bíblia. Não tem nada demais eu falar isso, está na Bíblia. Né? Sara e Abraão não tinham 30 anos nem 40, né? Mas Deus prometeu que daria para Abraão e Sara um filho, e Deus cumpriu a parte dele. Deus cumpriu. Tanto é que eu estou lendo a história de quem? De Isaac, o filho de Abraão e Sara. Abraão, Isaac, não é? Nasceu o menino da promessa que Deus prometeu. Deus prometeu, Deus cumpriu. Então, se Deus promete algo, Ele cumpre. Deus não falha. Nós, humanos, falhamos, erramos, porque somos humanos, né? A gente, às vezes, não deixa a desejar, porque ninguém é perfeito, né? A gente tem que ir melhorando sempre, né? Ora, Deus não. Então, Deus deu para Abraão e Sara o Isaac. E agora o texto que eu li, Isaac já era grande e tudo mais, já era casado também. Foi quando tem esse contexto aqui de crise, de problemas, e Deus o envia para outra região, né? Então, é isso que você precisa entender. Quando você tem a bênção de Deus, quando você ouve as instruções de Deus, ok? Então, onde você for, vai ser abençoado, irmão. Você pode chegar num lugar de terra seca, de aridez, mas se Deus te enviou lá, se Deus te mandou lá, se Deus te orientou para isso e você foi convicto disso, você vai ver como a coisa começa a mudar para o teu lado, porque você está obedecendo. Então, a obediência a um princípio da palavra, a obediência a uma orientação de Deus, gera bênção, gera vitória. Por isso que eu pedi aí, foi
rodado aí a declaração de Deuteronômio 28, né? Ali ele fala da bênção, né? E ele começa ali dizendo que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, né? Então é importante ouvir o que Deus está falando. E quando é Deus, não vai ter confusão. Quando é Deus. Quando você não tem certeza que é de Deus, então acredito que não é de Deus. Eu tenho que ser um pouco mais convicto, né? Deuteronômio 28 fala as bênçãos, né? Que serão lançadas do monte Gerizim. Será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Quero ficar com essa frase aqui que Deus está me dando aqui, ó, a inspiração. E será que se ouvires a voz de Deus, é aqui que está o X. Às vezes na vida da gente, todos nós enfrentamos isso. O corre-corre, todo mundo tem uma agenda de trabalho, de estudo, de um monte de coisa. Todo mundo está... Quem está na produtividade, numa atividade, ela está ali, ela está fazendo algo. Então, às vezes está tão corrido que a gente esquece de parar para ouvir a voz de Deus. Entendeu? Então, é tão ruim quando alguém para, né? Aí ficou doente, aí teve que parar porque é obrigatório, né? Infelizmente, né? Mas, claro que ninguém precisa parar por causa disso, né? No sentido assim, Deus não vai, vou parar aqueles meus servos, vou mandar uma doença para ele. Eu não acredito, não sou muito fã desse ponto de vista, né? Eu creio que acontece por quê? Porque você às vezes não descansou, às vezes você passou dos limites de algo que você achou que você era de ferro, aí você viu que você é humano, você cansa. Então tem coisa, você vai ver a gente mesmo que errou, vamos assim dizer, né? Igual aquela pessoa que sabe que tem ali a velocidade é 60 por hora e ele passa a 80. Logo chega uma cartinha para você da multa, né? Nossa não, você viu a placa, você viu que não podia e mandou ver, né? Então às vezes a gente naquele calor de querer fazer, a gente avança o sinal da vida, a gente às vezes exagera em certas coisas e não ouve a voz de Deus. Aí parece que Deus está falando para mim e para você, se você tivesse ouvido melhor, parado para me escutar, você não tinha passado por isso, isso e isso. Porque tem coisa que eu já passei, que você já passou ou está passando, às vezes é fruto disso. A gente não ouviu a voz de Deus e foi pela nossa voz mesmo, foi pela nossa cabeça e não deu certo. Agora, não é por isso também que você vai ficar, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que aconteceu isso? Amado, se resolva, se reprograme, entendeu? Então, se Deus está falando com você com esta palavra, é para você se recompor. Errou, se acerte ali e vamos tocar o barco, não vamos errar mais, não vamos repetir o mesmo erro, entendeu? Tire dos erros que você acha que você errou, tire algum aprendizado, tire uma lição de vida, é assim que funciona. E pode ter certeza, até quando a gente dá um erro de rota, sai de uma rota que não é a de Deus, o que acontece? A gente aprende, aí a gente ensina os outros a não errar, pelo menos aprende. Pode notar, até coisas ruins que às vezes acontecem na sua vida ou na minha, a gente vai perceber que até naquilo Deus permite a gente tirar uma lição para a gente aprender e ajudar o outro, né? Que talvez que é o nosso conselho, e a gente vai dar bons conselhos a partir também de algo que a gente se equivocou na vida. Mas a conclusão é o seguinte, Deus quer te abençoar. Deus quer te abençoar. E eu separei aqui que quando vem uma bênção de Deus, a bênção de Deus é algo surpreendente. Surpreendente a bênção de Deus. Assim foi com o povo de Israel nos tempos de Elias. Olha que interessante. As abençoadoras chuvas enviadas por Deus são sempre surpreendentes. Foi assim também com Gideão, que com 300 homens desarmou, né, derrotou todo o exército de 120 mil soldados midianitas. Não é surpreendente? Lembra da história de Gideão? Tinha lá 32 mil pessoas. Deus falou, é muita gente. É muita gente. Aí Deus fez um teste ali e falou, quem for medroso, covarde, etc e tal. Traduzindo, a multidão foi embora. Ficou ali, acho que 10 mil. Deus falou, nossa, é muito ainda. É muito, senão eles vão se vangloriar depois, né? Deus conhece o coração humano, né? Aí Deus mandou Gideão fazer um teste lá, né?
e fizeram o teste. Estou aqui resumindo, né? E nesse teste, 300 passaram no teste, 300. E com esses 300, Deus deu capacidade, Deus deu estratégia e Deus deu a vitória. Eles venceram. Entendeu? Então a bênção de Deus é surpreendente. Você já não teve um momento na vida que você disse, meu Deus, como é que eu cheguei até aqui? Você vai ver que foi a graça de Deus, a mão de Deus, o cuidado de Deus para com a tua vida. Entendeu? Outra coisa, assim é a bênção de Deus. É surpreendente. Foi assim também que um adolescente de pequena estatura e corpo mirrado venceu um gigante, símbolo de poder e força do exército filisteu, utilizando apenas uma atiradeira e uma pedra. Surpreendente a ação de Davi contra Golias, sim ou não? Sim, foi bênção. Pela lógica humana, Davi jamais ganharia aquela guerra. Jamais. Ninguém acreditou. A família dele não acreditou. Os soldados não acreditaram, o povo não acreditou. O rei também ficou meio assim, o rei Saul ficou meio com medo. Imagina, esse camarada, um adolescente, vai vencer um gigante forte, alto, homem, todos os soldados de Israel estavam tudo com medo. Então, pela lógica, jamais Davi ganharia aquela batalha. Mas Davi tinha aliança com Deus. Davi estava com Deus e Deus estava com ele. E o gigante já estava passando dos limites. Davi ouviu o insulto e Davi disse, quem pensa que você é? Seu incircunciso, seu filisteu, vou te pegar. Vou te pegar, essa é boa, né? Versão, outra versão, vou te pegar. Na linguagem popular, não é isso mesmo, falou. Mas é claro que ele foi na força de Deus. E com 5 pedrinhas usou só uma, e com a funda, ou com aquela tiradeira, ele roda e solta. E aquela pedra, não foi a pedra, foi o poder de Deus. Foi o poder de Deus que derrubou o gigante, mas com a atitude de um menino de fé, corajoso. Então, meu querido e minha querida, se você está enfrentando algum tipo de batalha na vida, se Deus está com você e você está com Deus, você é forte. Você vai vencer. Então coloca isso na sua cabeça, na sua mente, de mentalidade, pensamento. Eu venho falando esses dias muito sobre mente, mentalidade, está tudo no nosso canal no YouTube. A importância de você crer. Você tem que acreditar. Eu percebo que há pessoas que elas estão com a mente assim, elas acreditam em Deus, acreditam que ela está até salva, beleza. Porém, para o dia a dia ela está assim muito negativa. A mente dela parece que está só assim com impossibilidade. Sabe aquela pessoa, pastor, ora por mim. Aí você ora, abençoe, ela ouviu a oração, amém, eu tomo posse. Dali 10 minutos, pastor, não dá para fazer mais uma oração não, porque não sei o quê. Começa outro lamentinho. Então tipo assim, irmão, pega a bênção, já está pronta, está dentro de você. Acredite um pouco mais, seja um pouco mais positivo, entendeu? Outra dica que eu vou te dar uma dica, vai servir para alguém, somente quem navega muito pela internet. Amado, não perca tempo ficar assistindo esses vídeos que estão publicando ultimamente, aí só por causa do que está acontecendo lá no Oriente e tal, e começam, eu vou usar um palavrão, um monte de besterol aí, tá? Aí você não dorme de noite, fica assustado. Eu tenho a solução para você. Entrega a sua vida para Jesus, se entrega completamente a Ele e pronto. Quem tem Jesus está seguro. Vem o que vier, quem vai nos dar a vitória é Jesus, minha gente. Então tem gente aí que tá começando a ter pesadelo, fica ouvindo um monte de bobagem na internet aí, profecias mentirosas. Tem as verdadeiras, mas só que mistura com tudo, aí a pessoa quer ouvir de tudo. E a internet funciona o seguinte, se você vai num canal no YouTube e você assiste um determinado assunto, a próprio internet ali vão começar a mandar outros conteúdos daquele tipo. Entendeu? Se você assiste uma coisa lá, você quer ver um carro numa marca X, você viu ali bacana um vídeo sobre carro, de repente começa a vir outros. É assim que funciona. Entendeu? Então aí começa a vir mentiras e verdades. Eu só estou falando isso aqui
Porque eu sou bem criterioso com relação a isso aí. Entendeu? Por quê? Eu tenho a palavra. Eu sei, muitas profecias estão se cumprindo, mas tem coisa que tem muita gente explicando errado, fazendo errado. Tanto é que eu não entro nessa seara, né? Por quê? Porque há muitos assuntos complexos. O importante é o seguinte, você que está me ouvindo e assistindo, é você se entregar ao Senhor Jesus. É o que eu tenho certeza disso. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entendeu? É o Senhor Jesus, ele veio para salvar. Ele morreu numa cruz, praticamente, eu acho que o mundo inteiro sabe disso, mas não é que sabe que eles acreditam nisso. Não, o mundo é dividido, tem os cristãos, não cristãos, tem vários, né? Mas amém, né? Cada um acredita no que deve acreditar. Mas eu creio na Bíblia, na palavra de Deus, no Senhor Jesus, então é isso. Então não fique aí, né? Não fique aí. E outros ainda utilizam os momentos atuais e começam a querer ser especialista, né? Especialista de escatologia, essa coisa toda aí, né? Então, a bem da verdade, no fritar dos ovos, meu amado, o que vai dar é o seguinte, é Jesus. O importante é ter Jesus, sabe? Eu com 14 anos eu decidi por Jesus. Com 16 eu fiz ali a minha profissão de fé e graças a Deus. Foi a melhor escolha que eu fiz da vida. Então, tem problema? Problema é outra coisa. Agora, não fique aí se espantando. Né? Outros, né, dizem assim, eu não sou muito, às vezes, esses dias alguém, acho que fez algum comentário, eu acabei lendo, né, no nosso canal, e a pessoa, tipo, acho que foi até no Facebook, se eu não me engano, a maioria gosta, mas sempre tem um perturbado lá, parece que escreveu alguma coisa assim de, não concordando com a palavra, justamente nós estamos pregando a fé, a esperança, né? Aí essas pessoas ficam meio com a paranoia na cabeça, sabe? Tem uns que é meio doido assim, sabe? Tem umas coisas meio esquisitas na cabeça. Então, meu amado, não perca tempo. O conselho simples que eu sempre dei e vou continuar dando. Leia a Bíblia com tranquilidade. Sabe? Tudo que você ouvir não vai engolindo até o que eu falo aqui, meu irmão. Tá? É assim que funciona. Não é porque tudo que eu ouço em nome de Deus que eu vou comendo. Opa, calma. Você está entendendo? Calma. Então, por isso, ore todo dia, fale com Deus, ame a sua família. Entendeu? Porque eu não acredito eu amo a Deus, mas não cuido da esposa, do filho, coisas assim, sabe? É o amor de Deus em nossos corações, desejar o bem para o próximo, não ter maldade no coração, essas coisas são importantes, Paulo diz, né, que não adianta se nós distribuirmos toda a riqueza para os pobres e não tiver amor, de nada adianta. É o amor de Cristo, aquele amor que realmente é de Deus no nosso coração, para com a nós mesmos, a nossa família e o próximo, as outras pessoas. Entendeu? Desejar o bem. Jesus fala, orai pelos que vos perseguem, abençoai os que vos maldizem, abençoai e não os amaldiçoeis. Então eu acredito que aquele que segue a Cristo, ele pode ter um problema com uma pessoa aqui e acolá, mas não vai desejar o mal. Não é verdade? Então, tudo que você deseja de bom para os outros, vem de volta para você, acredito até em dobro. Então, desejo bem. Se você teve um problema de relacionamento na familiar, com um colega de trabalho, com alguém, né? Mas não é por isso que você vai querer o mal para o outro. Toca a tua vida, deseja o bem, corrija a rota. Por que Deus está me dando essa forma de expressar desse jeito? Porque é o meu jeito de ensinar. Estamos falando de bênção. Às vezes tem gente que fala assim, mas parece que eu não estou sendo abençoado. Pode ser que você... Pode ser, não estou falando que está sendo. Pode ser que você está tendo um comportamento assim, raivoso com você mesmo. Sabe aquela pessoa que diz, eu não sirvo para nada. Sabe quando a própria pessoa diz dela, eu não sirvo para nada, eu não presto, eu não sei por que eu nasci. Então isso você está falando contra você mesmo, você está denegrindo a sua própria imagem. Entendeu? Agora a Bíblia diz que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Por tabela você está dizendo, Deus, o Senhor esqueceu de mim? O que está acontecendo? Entendeu? Então às vezes a pessoa fica com raiva e começa a falar um monte de bobagem. E quanto mais bobagem você fala, pior vai ficando. Então o conselho que eu te dou, se você está se enquadrando nisso aqui, fala, Jesus, me perdoa, eu fui ignorante, eu estava nervoso, nervosa, então me perdoa, restaura, transforma meu coração,
Entendeu? É assim. A gente tem que ter essa humildade. Eu errei, eu falhei. A gente tem que ter humildade para reconhecer que nós precisamos de Deus, nós precisamos do próximo, das pessoas. Não, não é? É assim. A Bíblia diz, orai uns pelos outros. Né? Então é muito legal isso aqui. Então pensa nisso. Pensa nisso. Muitos ainda ficarão surpresos com a ação de Deus em sua vida ou em suas vidas. Preste atenção. Tem bênção chegando para você, meu amado e minha amada. Tem bênção. Mas você já tem a bênção. Você tem a bênção. Porque às vezes a gente fica esperando, estou esperando a bênção, estou esperando. Que bênção que você está esperando? A bênção tal, beleza. Mas você já é uma bênção. Você já é abençoado. Deixa a coisa fluir. Como diz, né? A água no rio, né? Ela vai indo, a água. Não é lindo quando você está num local, aquela água bem tranquila, mansa, a água vai passando assim. Eu estive esse ano agora, não sei se foi no mês de junho, se eu não me engano, não lembro exatamente, mas foi numa cidade que é Rio Branco do Sul. Nós fomos ministrar, eu e a pastora Eva, para uns casais lá. Foi muito bacana, é uma chácara, e a casa onde ficamos lá com o pessoal no local do evento é do ladinho do rio. Mas que paisagem sensacional. Eu sentei ali, fiquei vendo a água, contemplando, cheguei a fazer até alguns vídeos lá. Mas que coisa linda, aquela água limpinha, tranquila. É isso, então acalma o teu coração. Pare com essa ansiedade. Eu vou falar uma coisa aqui, pessoal, é de Deus, hein? Pare, mãe e pai, principalmente as mães, pare de ficar pegando no pé do teu filho, da tua filha. Entendeu? Acalma o teu coração. Às vezes, quanto mais você fala, você vê que não está ajudando em nada. Às vezes não é o falar muito, é o falar o que precisa ser falado com sabedoria. Por isso nós estamos nos 40 dias mergulhando na sabedoria do alto. Nós precisamos de sabedoria, sabedoria de Deus. E no livro de Tiago ele diz, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá. Peça sabedoria. Sabedoria como pai, mãe, empresário, empreendedor, trabalhador. Enfim, você que está me ouvindo, me assistindo, entendeu? Deus te ilumine poderosamente, porque Deus quer ainda ministrar uma bênção surpreendente para você. Estamos em preparação, estamos bem, eu acredito que você está bem, mas estamos sempre se preparando para melhorar cada vez mais. É assim que Deus quer, sempre melhorando em nome de Jesus. Deus amado e Deus querido, eu quero te agradecer por este momento de reflexão. E eu creio, Pai, que quem está realmente ouvindo e prestando atenção, eu creio que já entendeu a palavra. Eu acredito, Senhor, que tudo que a gente fala aqui da Tua palavra, talvez uma frase ou uma palavra, literalmente uma palavra vai ser um rema para essa pessoa. Vai ser uma chave que ela vai abrir portas, novas oportunidades, novas conexões. Senhor, estamos hoje no 4º dia do elo dos 40 dias. Libera uma unção de crescimento, de prosperidade, de abundância, de avivamento espiritual. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada ouvinte, cada família, cada um que está conosco nesta jornada da fé, nesta caminhada semanal. Abençoa, cuida de cada um de nós, Pai. Nos livra de todo mal. Cubra com teu sangue, Jesus, a cada pessoa. Proteja também com as armaduras espirituais. E que possamos, debaixo da unção do Teu Espírito Santo, vencer como Davi venceu o gigante. Quando Gideão, com os 300 homens, vence os filisteus, que assim o Senhor nos dê essa capacidade, essa graça, essa força, esse ânimo, essa ousadia para vencermos cada desafio de cada dia, Pai. Nos dê graça suficiente para o dia de hoje e para cada dia da semana, do mês e do ano. Senhor, abençoa também aqueles que têm sido abençoadores do nosso ministério. Aqueles que têm entendido, Senhor, a importância de uma semente financeira. Abençoa todos que cooperam, que estão cooperando ou que vão cooperar a partir de hoje, semeando uma semente em forma de uma gratidão, em forma de um voto, em forma de uma alegria tão grande que ele está, e ele semeia, não porque ele quer fazer troca com o Senhor, jamais, mas ele sabe que se ele plantar, ele vai colher. Está escrito na tua palavra. Aquele que vai plantar, aquele que planta, colhe. É dando que se recebe. É melhor dar do que receber. E haverá multiplicação, haverá provisão,
abençoa os empresários, empreendedores, trabalhadores, funcionários públicos, servidores públicos, ou seja, toda o pessoal que está no trabalho, na ativa, trabalhando, produzindo, abençoa e dê saúde a todos, Pai. Abençoa todos que estão em sua casa neste momento, nos ouvindo, aquele que está no seu escritório, na sua loja, no seu comércio, dentro do seu carro, no seu caminhão, enfim, Deus, onde estivermos chegando com esta palavra e com esta oração, que esta bênção alcance a todos os ouvintes, a todos os internautas, a todos os nossos queridos e amados ouvintes do Brasil e do mundo, que ouvir esta palavra sejam todos abençoados. Abençoa esta água que eu separei, que após a oração se torna um remédio espiritual, inclusive a água do ouvinte que ele separou também. E perdoa, Senhor, os nossos pecados e os pecados daqueles que ouviram a palavra, estão pedindo perdão e estão pedindo a bênção do Senhor. Então perdoa os seus pecados e escreva o nome desta pessoa, se ainda não está escrito, Pai, a partir deste momento que ele está se arrependendo e se entregando ao Senhor Jesus, escreva o nome dessa pessoa no livro da vida, que ele se torne então a partir de hoje uma nova criatura, seja cheio do Espírito Santo e comece então a caminhar com a fé em Jesus de Nazaré. Assim nós oramos, Pai, e já te agradecemos por mais esse momento especial, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.